Então, olha só, a assistência técnica de assistência rural, ela tem como objetivo o desenvolvimento rural e a atividade agropecuária, e normalmente ela tem uma relação com comunicar as novas tecnologias que são produzidas pela pesquisa. A gente sabe que existem Embrapas, né, distribuídas, grandes centros de pesquisa, e que fazem a difusão dessas pesquisas por diferentes estratégias, né, para a comunidade, dentro das instituições de ensino, como universidades, até mesmo, né, os programas de iniciação científica a nível técnico. Nós temos aqui um programa para nível técnico, para os cursos técnicos, né, eles geram informações, e que a gente tem uma pauta que é ensino, uma segunda pauta é pesquisa e extensão, né. Eu, honestamente falando, dentro desses três âmbitos, a gente tenta, através da pesquisa, como uma grande estratégia para desenvolvimento, para a gente conseguir angariar capital de recursos de consumo, e capital para a gente poder desenvolver as diferentes linhas de pesquisa, mas essa aplicabilidade, né, esse tráfego dessa pesquisa para fora da universidade, as regiões produtoras, ou então a comunidade que circunda as nossas instituições, às vezes eu fazendo uma autoavaliação, eu não consigo difundir de uma maneira estrategicamente adequada, fazendo uma autoavaliação. Então, no país, né, existia uma política agrícola, que foi a partir da Constituição de 1988, que tinha um planejamento e uma execução de uma política agrícola no país que incluía a ATER, que é a sigla que é assistência técnica e extensão rural. Isso deu início, basicamente, em 1950, 1960, criando o ACAR, né, Associação de Crédito e Assistência Rural nos diferentes estados do Brasil. E isso foi, coordenada por associações brasileiras de crédito e assistência rural, mais ou menos em 1948, foi o primeiro local, foi em Minas Gerais, o primeiro local, que criou um grande projeto, um projeto técnico de agricultura, operação técnico financeira, as ETAs, né, assim chamadas, que tinham como uma coordenação nacional das ações de extensão rural. E mais tarde, em 1974, em 6 de 1974, mais alguém pode desligar o som aí? Não, pegou tudo, velho. A lei número 6.126 começou a fazer uma estatização, né, através de um sistema brasileiro de extensão rural, havendo uma institucionalização, criando a chamada Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural, chamada Embrater. Em 1986, já está dentro da minha faixa, né, porque eu já estava vivo aqui, houve uma democratização disso, desse movimento de extensão rural, através dos movimentos sociais extensionistas. Mais ou menos em 1946, através de um modelo de desenvolvimento, esses movimentos sociais criaram um modelo de desenvolvimento rural ecologicamente correto, né, economicamente viável e socialmente justo. Então, são premissas que a gente vê em várias inserções, até mesmo quando a gente coloca as nossas disciplinas dentro da área de ciências agrárias. E isso desembocou a criação do primeiro programa nacional, do que a gente chama Programa Nacional de Reforma Agrária, o PNRA. E esse programa nacional, ele tinha duas premissas principais: ações que voltassem a pequenos produtores e assentados rurais, e novas metodologias de capacitação extensionista. Esse programa, ele foi endossado por um decreto, né, o decreto 91.766, de 10 de outubro de 1985. E depois, né, a Constituição de 1988, ele criou o que a gente chama de Lei Agrícola de Assistência Técnica e Extensão Rural, onde isso passou a ter um tratamento específico, com ações e instrumentos para incluir dentro de políticas públicas.
Em 1990, né, através do governo Collor, todo esse processo, esse caminhamento de extensão, houve uma extinção disso, e isso desencadeou essa atividade que tinha de extensão em todo o Brasil. Depois a Lois Lane vai me corrigir, obviamente, se eu estiver falando alguma besteira. Ele desencadeou uma desorganização do sistema oficial dessas assistências técnicas e extensões rurais, e ficando até atribuída, nesse período de 1990, ao INCRA. E isso passou que, num momento, né, tinha uma instância que era responsável, ela passou a ser organizada pelo Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, chamada de MARA. Hoje a gente sabe que é MAPA, né? Isso em 1990. E aí, mais tarde, né, dentro desse período, os sistemas agroindustriais começaram a serem desenvolvidos no Brasil, e a assistência técnica e extensão rural também teve uma vertente dentro do setor privado, né, e que isso deu um direcionamento de assistência técnica e extensão para para médios e grandes produtores. E aí, né, desse intervalo, eu vou deixar para a Lois Lane começar a falar sobre desse ponto em diante, né, e a inclusão da Emater. Com você, Lois Lane. Pode falar, Lois. Oi, gente, boa noite. Prazer estar aqui. Obrigada, Milton, pelo convite. É sempre importante essa conexão e essa integração, né? E o que eu acho mais interessante, você deu um show aí da história vamos dizer, da Terra, né? Que começa com a CAR e a gente chega em 90 com o fim da Embrater, com vamos dizer, a descentralização da TER, né? Da Assistência Técnica e Extensão Rural pelas empresas, né? Elas passam a ser coordenadas muitas vezes pelos estados, e isso foi um problema. Mas o tripé que eu acho mais importante da extensão, e a gente não pode esquecer, é a academia, a pesquisa e a extensão, né? E esse é um tripé que move, e hoje a gente precisa muito da proximidade da academia com a pesquisa e com a extensão. Então, assim, porque a extensão, vamos dizer, ela é operacional, ela é fim, ela é uma atividade fim. E aí, quando você fala de 1990 para frente, então a gente teve uma descentralização, sim, com o fim da Embrater, aí foi para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que foi criado logo em seguida. Então, houve realmente dois grandes ministérios, né, um da agricultura familiar e um tido como dos grandes produtores, né. Isso é positivo e é negativo de várias linhas de trabalho, né. A agricultura familiar, ela é muito interessante, ela faz o conceito tem no conceito, assim, tem que ter 4 módulos fiscais, mas é interessante quando você pensa isso, porque os 4 módulos fiscais é fixo, mas cada estado tem um tamanho de módulo fiscal, né? Aqui no Distrito Federal são até 20 mil metros quadrados, ou 2.500 o módulo, então a gente só tem 2 hectares para chamar de agricultura familiar. E aí a gente, 2 vezes 8, são até 10 hectares, 20 hectares, são até 20 hectares, são 5 hectares para cada módulo fiscal aqui no DF. Então, até 20 hectares, o produtor é considerado agricultor familiar, desde que ele sobreviva das suas atividades, ele tenha, né, sua renda vinda e originada da sua atividade rural, tem o envolvimento da família, então isso é um conceito. Mas quando chega em Goiás, o tamanho do módulo muda, então a gente tem grandes produtores que têm grandes áreas, né? Então isso tudo faz parte, né, desses conceitos e desse grande país que a gente vive. E aí, quando você falou da CAR, né, quando a gente chegou em 1940, começou, em 1950, a gente já tinha quase 50% dos estados brasileiros com atividade de extensão, né? Que a gente teve a Revolução Verde, tudo isso, mas Sul e Sudeste, todas dessas duas regiões já tinham empresas de assistência técnica, né?
E é bem interessante isso, porque muitas empresas de assistência técnica, é importante falar de Goiás, né? É importante que já virou Engopa, já virou pesquisa, já virou só assistência. Hoje ela tem chama de Emater, mas ela não é Emater, né? É agência rural, né? Então, assim, isso também desestabilizou um pouco a questão da TER pública, né? Porque a TER pública, ela tem uma importância, não só porque ela não é paga, vamos dizer assim, é uma assistência, mas não é paga, não é financiada, mas principalmente porque ela tem um viés de extensão, executora de políticas públicas. Quando a gente fala em políticas públicas, que a gente estava até conversando no início, né, aqui no Distrito Federal, a Emater, ela é vinculada à Secretaria de Agricultura, né, então é uma empresa do Estado, mas que é vinculada à Secretaria de Agricultura. A Secretaria de Agricultura é realmente quem faz as políticas, né? E nós somos executores, nós só contribuímos na construção, porque estamos diretamente ligados aos produtores, mas somos executores. Eu levo a política pública, eu levo todas as questões de crédito, que foi quando começou a extensão rural, né? O crédito é muito importante para o desenvolvimento nas áreas. Isso aí a gente não pode nem dizer que não, tá? Então, assim, hoje, chegando já no final da Embrater e toda essa descentralização, Ministério do Desenvolvimento Agrário e a criação da Anater. A Anater é uma agência nacional de assistência técnica e extensão rural, a Anater, sediada hoje no MAPA, antigamente ela ficava na Secretaria de Agricultura Familiar, né, dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Com o final do Ministério Agrário, o Ministério da Agricultura toma para ela, né, isso recente, 2018, né, 2019, com a entrada do novo presidente, e isso retoma. Houve prejuízo? Aparentemente não, não mesmo. A Anater, ela continua com bastante força, né, não é o ideal, claro, a gente queria um pouco mais, sempre falta recurso, porque as empresas de extensão rural, na sua maioria, elas são custeadas pelo Estado, né? Então, a gente vê que alguns estados realmente têm uma verba garantida, outros não, então isso faz uma diferença gritante nas empresas que a gente tem. E é interessante. Na tua opinião, qual o estado que você acha que cuida bem disso? Com relação Nós temos 2 estados muito importantes, né, na extensão rural, que são referência, né? Minas Gerais, né, com a Emater Minas, EPAMIG também lá, e Agri, né, em Santa Catarina. Isso são 2 empresas de extensão muito importantes e são, assim, vamos dizer assim, referência nas atividades de ATER. Então, hoje são custeados pelo Estado, a EPAGRE, né, ela tem a questão da pesquisa, né, muito vinculada, né, a Emater Minas também tem um pouco de pesquisa, né, tem áreas de pesquisas, então isso faz diferença. A Emater do Distrito Federal, ela é uma referência, não posso deixar de falar, lógico, né, mas ela não tem pesquisa. É importante falar isso, a Emater DF não faz pesquisa, a gente não tem um centro de pesquisa. O que a gente tem? Centro de inovação, onde a gente replica as pesquisas, né? Por isso a importância da pesquisa e da academia nessa aproximação. Mas tem um motivo, o Distrito Federal hoje tem praticamente, são 4 ou 5 Embrapas, né? Então, assim, não se justifica. A gente tem Embrapa Hortaliças, tem Embrapa Cerrados, a gente tem Embrapa Agroenergia, tem a Embrapa Tecnologia, né? E tem Embrapa Sede. Então, acho que são. E tem uma outra sede que eu acho é de café, não é de agroenergia, não, uma outra. Eu vou lembrar até o final da nossa conversa. Então, assim, não justifica a gente ter fazer pesquisa, mas nós temos unidades, né, e todas elas têm para fazer a divulgação, que hoje é diferente quando a gente falava da extensão antiga, né,
Quando o Senagen, isso, Eduardo, boa, boa. O Senagen que é da Embrapa de biotecnologia. Pode ir falando assim com o povo? Pode, né, Claro, Milton? claro, claro. Fica bom. Falando, né? Não deixa eu falar, Laís, me interrompe, hein, porque se deixar eu vou falando. Extensionista fala pelos cotovelos, podem ter certeza. Então, assim, quando a gente, em 1940, a gente tinha a criação, vamos dizer assim, da ACAR, né, que era uma associação de crédito e assistência rural, ela foi muito moldada nos americanos, né, e isso faz toda a diferença. Então, começou com um grande grupo e uma tecnologia, na verdade, trouxe tecnologia, né? E ela foi muito absorvida pelos grandes produtores, né? E isso é interessante. Então, você sempre diz, essa agricultura familiar, ela ficou desprotegida, ela começou a interagir, a CAR, quando ela surge, a gente começa a ter as associações, as cooperativas, e houve muito disso, essa formação de cooperativas, né? E o crédito foi muito voltado. Então, muitos produtores que estavam sozinhos, a gente, naquela época, em 1940, continuaram. O diferente da assistência técnica extensão rural que a gente faz hoje. Hoje é uma assistência técnica participativa, a gente traz inovação, mas a gente quer que o produtor absorva a tecnologia, que ele replique a tecnologia. Então, é um formato diferente, porque também a gente pensa muito nas questões regionais e no respeito do saber dos produtores, né? Então, a tecnologia é importantíssima, sim, né, essa divulgação, né, de levar, principalmente quando a gente trabalha, e aí às vezes a gente acha que é um erro, mas quando a gente trabalha pensa em sustentabilidade de área produtiva, eu preciso ter um pouco mais de tecnologia, porque eu tenho que ser mais direcionada, eu tenho que trabalhar com sistemas de irrigação mais eficientes, tudo isso para garantir a qualidade do meu produto. Hoje, o consumidor não quer qualquer produto, não quer. Então, assim, o produtor, ele produz para ele, né, numa agricultura de subsistência, que é diferente da agricultura familiar, a gente precisa entender um pouco isso, que muitas vezes se confunde a agricultura de subsistência com a agricultura familiar. Hoje a gente tem agricultores familiares comercializando seus produtos, né? Eles produzem para si, mas eles têm um excedente e comercializam, né? Então, é um viés bastante interessante em mudanças. Eu acredito muito em mudanças de paradigmas. Eu estou há 14 anos na Emater, na EDF, comecei como extensionista de campo. A quantidade, vai lendo aí, Milton, lê depois para mim e ver o que o rapaz, que ele perguntou, até para a gente responder. Então, se eu estou há 14 anos na Emater, eu comecei como extensionista de campo, né? E é importante eu contar um pouquinho, certo? Porque quando a gente pensa em extensão, assistência à extensão rural, aí vocês vão entender o que é um extensionista, né? E o que é o papel da Emater e o extensionista. Mas, Lóis, isso aí, a gente colocar o conceito, se existe alguma diferença, extensionista, aquele que desenvolve atividade de extensão e aquele que desenvolve atividade de assistência técnica. Qual a diferença? Sim. Eu vou contar a historinha. Quando o Milton me acompanhou no doutorado, né? Eu fiz doutorado em biotecnologia, né? Biologia molecular, tudo isso. Quando eu entrei na extensão, eu cheguei toda assim com a academia praticamente nos ombros, né? Carregando. A gente chega engessado, né, Loisane? Engessado, completamente. Aí você vai entender o que é assistência técnica e extensão. Eu tive um tutor, né, que é o Laércio de Júlio, ele se aposentou já da Emater. Eu falo tutor porque quando eu cheguei no escritório da Emater, a Emater DF tem 16 escritórios espalhados pelo DF, em várias regiões. E aí eu fui fazer um primeiro atendimento com ele. Eu voltei e falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Porque o extensionista, ele tem um olhar do todo. Então, assim, eu era fitopatologista, né, tinha formação, trabalhei com uva,
Eu cheguei para propriedade para atender uva? Não. Eu atendi alface, eu vi aposentadoria, eu vi a condição da terra, Rural. eu vi o crédito rural. Então, quando eu voltei para casa, no meu primeiro dia de matéria, eu falei assim, não vou dar conta. Porque é tudo. Então, a extensão, quando você pensa em um cara que ele faz assistência técnica de extensão rural, ele chega com inovação tecnológica, mas ele chega para trabalhar o crédito, ele chega para trabalhar a aposentadoria. Por isso que eu digo, nesse momento que nós estamos vivendo hoje, né, o hoje da extensão, hoje dessa pandemia, a extensão, o que nós priorizamos dentro da Emater? Ações mitigadoras, que foi os benefícios para os trabalhadores rurais, nós fizemos CAD único, nós fizemos trabalho junto com a Secretaria de Desenvolvimento Social para cadastrar os trabalhadores. Então, foi uma coisa assim, não é assistência técnica, mas é o trabalho de extensão. A gente trabalhou muito focado nas compras governamentais, né? Aqui no DF se comercializa muito no Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE. Imagina os produtores, associações cooperativas, todas sem poder entregar, porque as escolas estão fechadas. Nós organizar pela Emater, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Desenvolvimento Social, e eu não posso esquecer da SEASA, né? A SEASA é muito interessante, faz um trabalho muito parceiro, que a gente chama de Grupo da Agricultura aqui no DF. Então, são ações que vão além da assistência técnica. Então, o extensionista é o todo, é aquele que vê a propriedade como um todo, desde a questão ambiental, a questão social, a questão econômica, a questão tecnológica. Então, a gente teria esses quatro pés, são quatro pernas de uma mesa muito pesada, porque a agricultura, ela tem uma importância, e cada dia que passa a sua importância, não acho que ela esteja aumentando, sabe, Milton? Eu acho, ou Laís, eu acho que, na verdade, está se consolidando, sabe? Porque as pessoas estão tendo um outro olhar para a questão de segurança alimentar. Lembrando que segurança alimentar não é só qualidade, mas também quantidade de alimentos, né? Então, a extensão trabalha isso, desde as boas práticas de fabricação, as boas práticas agrícolas, todo em programas para atender os agricultores. Então, a extensão tem muito esse todo, né? Então, assim, mesmo desde 1940, que a gente teve uma extensão baseada nos modelos americanos, até que passamos a ter um modelo nosso, né? Até que foram descentralizadas, e aí a gente teve algumas EMATERs que foram fechadas no passado, muitas, né? Por falta de recurso, né? De pagamento, de fontes de pagamento para os extensionistas. Então, a gente teve muitas, né? Principalmente na região Nordeste, a gente teve uma redução dessas EMATERs, e hoje a gente tem, sim, quando fala assim, a EMATER está sucateada, em alguns estados, eu não posso negar, se reduziu muito, né, a questão da forma de pagamento. Então, assim, em algumas regiões a gente tem um sucateamento, sim, porque não houve renovação, não houve concurso. Então, a extensão precisa de um gás, precisa dos novos. Isso aí eu não vou negar, porque nós precisamos, né? A extensão é muito pesada. E aquele pique que o novo entra com aquele gás todo de levar a tecnologia da conversa é muito importante. Eu até quero falar, Milton, eu não sei, depois a gente vai conversar sobre residência agrária, que agora é um programa do Ministério, é muito importante, né? Aqui em Brasília, a gente tem uma parceria boa com o Instituto Federal de Brasília, né, com os professores aqui, e eu já conversei com o professor Dani Beito. É interessante a gente falar residência agrária, que eu acho que é um momento muito importante, e eu até recomendo você conversar com o pessoal da Emater Goiás para ver se eles recebem os alunos, que são os recém-formados, né? Isso é muito importante, porque tanto o curso superior, tanto para os cursos superiores, quanto para os cursos técnicos ligados à área de ciências agrícolas. Sim. Então, é muito interessante. A gente já está na construção de algumas propostas, né? E eu acho que é uma forma do aluno que, às vezes, ele não sai empregado,
mas ele tem uma chance de trabalhar como um profissional, né, porque ele vem como uma residência, ele já é formado, é um profissional, né, para uma experiência. Então, assim, eu acho que o que eu vivi nesses 14 anos de Emater, no campo, na área burocrática, tudo isso, eu acho que valeu pelos 20 anos de formada que eu já tenho, né? Assim, é realmente assim, a extensão, esse extensionista é tudo. E esse, eu acho que eu até converso muito, a gente tem outras empresas, né, que fazem assistência técnica, né, muitas, né, mas é diferente da extensão porque a gente faz o olhar do todo. Então, normalmente, a empresa que vai fazer gestão faz só aquilo, vai fazer só a parte de lavoura, ele faz só aquilo. Não, quando o extensionista chega numa propriedade, ele vai conversar com o produtor, vai fazer aquela orientação técnica da área dele, de que foi a necessidade, que ele foi chamado, mas ele vê a aposentadoria, o crédito rural, a gente acompanha crédito, faz supervisão. Então, a gente trabalha com 90% dos técnicos de campo tem a habilidade de fazer os projetos de crédito, né? A gente caminha para bancos e a gente faz supervisões técnicas, tudo isso dentro desse mundo. Vamos dizer que a extensão, o extensionismo é um mundo gigante. Deixa eu falando da minha vida, da extensão, começa a falar dos programas importantes, desde a parte de agricultura orgânica, convencional, agroecologia, tá? Existe ainda, eu acredito, como na academia, a extensão também tem várias linhas, né, de pensamentos. É importante a gente deixar isso muito claro. E eu acho interessante a gente mudar, né, tirar um pouco do ideologismo, porque a extensão, ela hoje, a gente trabalha com pequenos agricultores na tentativa de melhorar a vida dele. Eu tenho produtores que às vezes a gente trabalha na comercialização e liga, louco, eu comprei uma geladeira. Então, assim, você quer aquela melhora, né? Você quer que ele saia e que ele vá mudando, né? De níveis. Hoje a gente trabalha com produtores da agricultura familiar que tem DAP, né? A declaração de aptidão ao PRONAF, né? PRONAF são linhas de crédito, né? Então, a agricultura familiar, o conceito de agricultor familiar ficou muito vinculado à DAP, né? Então, a gente tem agricultores familiares um pouco maiores, mas são famílias inteiras que trabalham numa propriedade, que vivem daquilo. Então, assim, a gente vai mudando os conceitos, né? Então, assim, a gente trabalha desde o assentamento de reforma agrária, no Distrito Federal, como em outras regiões, outras EMATERs. A gente tem muito cuidado de trabalhar com os assentamentos, tá? Que é diferente de assentamento. Porque o assentamento, ele já está com áreas definidas, se são coletivas ou não, independe, tá? Mas ele se fixa, né? O assentado de reforma agrária, ele está fixo, né? O acampamento não, ainda está em processo de regularização, e esse a gente não atende pelas questões fundiárias, né? Que dificulta muito a questão de terra. Mas quando o produtor, o trabalhador, ele é assentado, muitas vezes eu tenho assentamentos que eu trabalho aqui, que tem mais de 10 anos e ainda não tem nenhum documento. Então, assim, mas a gente consegue fazer um trabalho, e eu acho que ali é um exemplo da extensão, de início, meio e fim, sabe? Porque você pega muitas vezes um assentado que está numa casa de lona mesmo, e você começa, além da assistência técnica, que muitas vezes no início dessa, vamos dizer assim, dessa fixação, né? Oi? Fixação, né? Isso, dessa fixação desse homem no campo, o que ele menos precisa é assistência técnica, ele precisa são as políticas públicas de casa, moradia, de habitação, que tem algumas políticas, de crédito, ele precisa saneamento. Oi? Eletrificação rural, saneamento. Isso, é toda uma questão muito maior que assistência técnica. Essa é o extensionismo, é esse todo que você continua até a inserção desse produtor no mercado. Então, hoje você tem várias legislações, tem a Instrução Normativa número 2, né, da Ministério da Agricultura e Anvisa, que é da rastreabilidade.
e é para grande, pequeno, médio, qualquer produtor. Então, a gente tem esse trabalho para colocar um produto de boa qualidade. As feiras são muito importantes para os pequenos agricultores, né? Eu falo que feira é mais do que só econômica, tem um lado cultural muito importante que às vezes as pessoas esquecem, que é o dia que o produtor às vezes sai da propriedade, está fora com a família, às vezes fala assim, você trouxe, o pessoal vê, né, às vezes imagens que está a mulher, o filho pequeno, é um momento de lazer, ele sai um pouco da propriedade. Então, esse todo, que é o extensionismo, e as empresas de extensão rural, que são públicas, né, elas têm por obrigação, além da assistência técnica, a divulgação da questão das políticas públicas, né, tanto do governo federal quanto do governo do estado, distrital, como no caso do DF. Rosane, às vezes eu fico imaginando sobre essa questão do extensionismo e falando naquela fala, né, que eu coloquei no início, de desenvolvimento no campo, né, no setor agrícola, nos diferentes vertentes, animais, vegetais, enfim, sem nenhum tipo de preconceito. Você falou dos tipos de uso da terra. Me parece que a gente vive no Brasil, né, uma heterogeneidade em diferentes estados, que a gente já traçou esse cenário, mas a gente acaba se especializando muito na vocação principal da sua instituição. O que eu quero dizer com isso? Instituições de ensino, os grupos vão trabalhando com ensino, e como a gente fez mestrado e doutorado, a gente tem uma vocação para, né, meio que um gene que foi introduzido para pesquisa, e essa conexão de uma pesquisa aplicada ou né, de uma coisa aplicada ou de algo mais específico, né, pesquisar ciência pura, a gente acaba desvinculando a verdadeira finalidade do que a gente está fazendo. Para que serve essas nossas pesquisas? Para que serve esse nosso ensino? A Laís está aqui, ela vai falar sobre o ensino de extensão. Essa questão dessa integralização que requer, você falou muito bem, precisa você estudou fitopatologia, algo que é um dos pontos do processo produtivo da formação como agrônomo, mas para a gente poder produzir, a gente tem inúmeras outras coisas, tem nutrição, tem irrigação, tem comercialização, todas as coisas essa integralização é muito diferente. Então, me parece assim, me corrija, veja se você concorda comigo, me parece que às vezes a questão da extensão e o desenvolvimento, e aí o desdobramento da extensão para desenvolvimento rural, as instituições, elas trabalham de uma maneira isolada, e ao meu ver, me parece que necessita de uma integralização, é a primeira palavra que eu coloco, e pensamento estratégico, no sentido de que a gente tem, eu acho que se for conversar com qualquer colega de Embrapa ou de universidades públicas, institutos federais, de qualquer uma dessas instituições que trabalham com ensino, pesquisa, extensão, mais com extensão, mais com pesquisa, mais com ensino, a gente fica muito vocacionado, direcionado a um ponto, mas o grupo em si, estrategicamente, não consegue estabelecer algumas pautas relevantes, não só internamente, mas para a sociedade em si, né? Levar para o produtor, nós somos como funcionários públicos federais, funcionários públicos estaduais, os nossos chefes é o povo, né? Então, às vezes, a gente, no meio desse turbilhão de como, né, eu estou falando por mim, né, aquela fala que eu falei, né, que eu coloquei, que eu acho que eu não sei fazer extensão, eu faço uma autocrítica que, no meio desse universo, eu gostaria, assim, ao meu ver, me parece que é um posicionamento, as políticas públicas, estrategicamente integralizando todos esses setores para um bem comum. Eu sei que isso é muito filosófico, muito bonitinho, parece, né? Mas me parece que o que a gente precisa para ter não, nossa agricultura está muito boa, não precisa. Não, eu acho que sempre tem uma forma de... Tem muita pesquisa ainda, muito trabalho ainda. Tem muito trabalho a ser feito. Mas me parece, às vezes eu tenho essa impressão. O que você acha? Que a questão é estratégia e integralização.
Houve ultimamente, e a sociedade começou a cobrar muito isso que você está falando, somos servidores públicos, a gente é empregado do povo, isso aí não temos nem dúvida disso. Mas a questão desse distanciamento da pesquisa, né? E esse distanciamento, quando a gente fala de pesquisa, é por causa da pesquisa aplicada, né? A gente tem várias pesquisas, a gente entende a importância de todas elas, mas, assim, eu acho que o único que integra é a pesquisa aplicada. E isso é muito interessante, porque eu já tive, e eu sou da pesquisa, já me formei na pesquisa, mas eu já fui procurar alguns pesquisadores para desenvolver algumas coisas e me falaram assim, não, isso não está na minha linha de pesquisa. Eu falei, poxa, mas isso que o meu produtor precisa saber. Então, você disse que não faz extensão, mas você tem feito extensão, porque toda vez que você publica no Face a questão das doenças, eu mando para os colegas extensão, eu falo, gente, olha aqui, vamos estudar um pouco. E, sim, a gente acha, às vezes, é a forma de trabalho. E a extensão, o que acontece a extensão é o olhar da proximidade, é você olhar a sua região e falar assim, o que você está precisando, produtor? Então, é isso, a pesquisa aplicada, ela é extremamente importante. Então, assim, eu acho que não é que falta, vamos dizer assim, integração, eu acho que a gente precisa aproximar. E não é só da extensão dos técnicos de campo, né? Porque hoje o extensionista é um grande técnico de campo, né? Mas aproximar, porque quando a gente faz unidades demonstrativas, a gente monta, isso aproxima, porque a gente coloca a aplicação, né? A gente aqui tem grandes parceiros, que é a Embrapa, pesquisadores, que às vezes a gente coloca a tecnologia deles no campo e fala assim, não deu não, esse trem que você está fazendo não funciona não, porque faz parte. Então, assim, essa integração, e eu acho que você, Milton, você está sendo muito crítico, eu acho que você está fazendo, sim, extensão, a partir do momento que até a gente se critica, se autocrítica, isso já é um momento muito importante. Mas você tem feito que eu recorto e colo as suas notícias fitopatológicas, eu mando para o pessoal, porque isso faz, assim, outro dia eu tive faz um tempo, com um professor lá da UNB, ele, essa bactéria mudou de nome, eu falei, como assim ela mudou de nome, ninguém me avisa? Tem que mandar uma carta para a gente. Manda uma carta para avisar. Então, assim, a gente é aproximar da academia, não é só vocês, eu acho que a gente tem que integrar. Aquele tripé que eu falo da academia, da extensão e da pesquisa, ou andam junto, mas é isso que a sociedade está cobrando, porque a gente entende a importância das pesquisas, mas tem pesquisas que às vezes vão levar 20 anos para dar uma resposta. Não que ela não seja importante, tá? Ela é importante, não vou fazer nenhuma crítica quanto a isso. Mas hoje eu preciso resolver alguns problemas muito pontuais. Você falou muito bem. Está tudo bem na agricultura? Não, não está, porque nós trabalhamos com um sistema vivo. A gente não pode esquecer, eu trabalho com um sistema vivo, eu trabalho com planta, eu trabalho com micro-organismos, eu trabalho com pessoas, então, assim, isso muda, o clima muda, tudo isso muda o tempo todo. Então, muitas vezes, a gente passou por uma crise hídrica em Brasília, hoje a gente está tendo um período de frio que a gente fazia tempo que a gente não tinha, existe uma mudança na época da chuva, então, assim, nós se alguém fez agronomia pensando que ia relaxar, nunca mais se relaxa, porque a nossa área ela é muito dinâmica. É o tempo todo sendo bombardeado por novas informações, novos produtos, e eu costumo falar assim que às vezes os técnicos da agricultura orgânica, da agricultura agroecológica, e eu acho que o pessoal do convencional, eu trabalho muito com produtores convencionais, que é o que você falou, eu não escolho o que eu trabalho, na verdade eu trabalho com o meu produtor, eu tento integrá-lo a melhor forma e mais sustentável dele trabalhar o solo dele, se é orgânico, se é agroecológico, a gente vai trabalhando. Hoje existe uma tendência a um processo mais sustentável. Quando a gente fala isso, são os manejos, né, integrados de praga. A gente não vai fugir disso, e a gente tem áreas grandes de soja fazendo esse tipo de questão. Então, assim, você faz extensão, mas a aplicabilidade é que a gente precisa só rever.
Eu acho que a proximidade com a comunidade, que você falou muito bem, a sua região em volta, é questionar, é conversar. É uma coisa que o extensionista faz o tempo todo, é a conversa. Abrir um pouco as universidades, abrir um pouco o que a comunidade quer, isso é muito importante. A extensão rural, ela trabalha nisso, quando ela trabalha a questão participativa, que é uma metodologia da extensão rural extremamente importante, é isso. Eu trabalho com o que eles querem, a gente tenta ver qual que é a maior dificuldade, é água, é luz, é assistência técnica, ou é o posto de saúde que não chegou na comunidade, às vezes é o posto de saúde, o que a gente faz? Junta a comunidade, vai no secretário, vai fazer toda a articulação política, para isso é extensão. Então, assim, o todo é muito interessante, né? Então, a gente precisa dar à sociedade. Isso aí a gente precisa mesmo, tá? A Laís não falou. Se a Laís não me deixa falar, por favor. Senão eu converso demais. Eu vou esperar vocês. Eu ia pontuando mais. Não espera, não. Pode começar agora, porque eu vou até 10 horas da noite, se deixar. Milton, como que você prefere que seja? Não sei, como vocês acharem melhor. Vai pontuando aí o que eu puder ajudar, a gente puder discutir juntas. Então, eu acho. Não tenho apresentação, já saí da academia, não volto mais. Eu acho, né? Quiser falar, Lois? Eu ia falar só a última pauta, Lois, que eu queria que você fizesse um paralelo da extensão que é feita. A gente já demonstrou, falamos alguma coisa da extensão aqui no Brasil. O Klebeli, ele colocou aqui sobre a quantidade de agricultores familiares nos diferentes estados que você citou. Ele é uma justificativa para ter maior investimento em extensão rural pelo estado, né? Sim, assim, isso é uma... Depois a Laís fala. Laís. Sim, como o colega perguntou, realmente isso ajuda muito a gente dimensionar, né, o tamanho do corpo técnico da extensão, né? Então, isso faz parte das empresas de Atera até usarem esse número, né? E varia muito de região para região. A gente tem regiões que tem 50 mil, tem região que tem 30 mil, isso vai variar muito. E varia também o número de técnicos por produtor, e a gente faz, às vezes, um cálculo que é um técnico para 6 mil produtores. Então, assim, hoje precisamos muito de técnicos, né, no rural. Então, sim, isso é usado muito quando a gente vai construir e vai trabalhar com mercados e mostrar a necessidade da extensão rural, né? Então, a gente tem feito isso muito. É isso. Então, novamente, boa noite para todos que estão aí. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar falando com vocês, né? Com a Luísa, com o professor Milton e com todos que estão aí. Muito obrigada pelo convite. Como o professor Milton elencou no início lá da fala dele, minha formação não é em ciências agrárias, né? Em nenhuma área das ciências agrárias. Eu trabalho com filosofia, meu mestrado em teoria política contemporânea, eu estou no doutorado agora, também segue na mesma linha de política. Então, assim, foi um grande desafio, na realidade, começar a ministrar essas disciplinas, mas é uma área que eu gostei muito e eu acho que eu quero fazer até um outro mestrado nessa área, o doutorado. Então, eu vou começar falando uma frase do Brandão aqui, que eu acho, assim, a minha fala, ela vai... eu vou fazer uma comparação entre a extensão rural no seu surgimento, né, lá em 1948, com a nova extensão rural, que vai ser pautada nos conceitos da agroecologia, né, nos preceitos agroecológicos. Então, assim, se eu utilizar a nomenclatura equivocada, vocês estão autorizados aí a me parar a qualquer momento. Obrigada. Então, vou começar com essa frase do Brandão, né, do livro de Agroecologia e Extensão Rural, que eu estou usando aqui, da professora Maria Tereza, e o Brandão fala assim: tais são as caricaturas da herança passada e recente da educação de colonizadores transplantada para o país, primeiro de caravela, depois de avião.
Por que que eu falo essa frase, né? Eu começo com essa frase. Eu começo com essa frase porque a extensão rural, pelo menos no seu início, é uma extensão rural que vem para difundir um modelo tecnológico que é dos Estados Unidos, um modelo tecnológico, né, que a Fundação Rockefeller, principalmente, ela está querendo implementar no restante do mundo. Então, primeiro nós viemos, né, ele elenca aqui muito bem, né, primeiro a gente quer copiar, primeiro vem as caravelas e depois como um avião, né, que ele elenca aqui na frase dele. Então, eu vou começar fazendo essa comparação. Assim, eu utilizei de vários autores aqui, o Caporal, o Brandão, diversos autores, caso vocês precisem da bibliografia, depois eu posso colocar ali nos comentários. Então, primeiro vamos falar sobre os indicadores, né? Quais são as bases teóricas e ideológicas que pauta cada uma, né, das extensões. Então, vai ter uma distinção entre uma extensão que o Caporal chama de extensão convencional e uma extensão que ele chama de uma nova extensão rural, que é pautada nos conceitos agroecológicos. Então, no seu início, né, os principais, o objetivo da extensão rural era difusão de tecnologias, difusão e inovação de tecnologias. Isso por quê? Porque o índice, eu acho que alguém já falou, não sei, me corrijam se eu estiver errada, o Brasil, ele não produzia tanto quanto era necessário, né? Então, você tinha os índices, né? O Brasil estava com um índice muito baixo de produção ali na década de 40, antes da década de 40, né? E o processo de industrialização do Brasil estava começando ali, principalmente com o Getúlio Vargas, né? A partir de 1930. Então, ali você tem o primeiro período de industrialização do Brasil, a primeira fase que a gente chama do êxodo rural, né? Então, as pessoas saindo do campo e indo para as cidades para procurarem novas oportunidades. Né? Só um pouquinho, daí, só um pouquinho. Esses dias eu ouvi alguma coisa falando de um movimento contrário, né? Porque eu me lembro da década de 90, que eu fiz faculdade, que agora está tendo muito desenvolvimento agroindustrial, né, fora das grandes cidades, e está tendo um movimento contrário. As pessoas estão se deixando de viver. Eu, por exemplo, eu morava numa grande cidade e agora moro numa cidade pequena. É verdade isso mesmo? Qual a sua opinião? As pessoas estão migrando, deixando de viver em grandes cidades e vivendo e trabalhando, desenvolvimento. Várias pequenas cidades estão crescendo. Existe esse movimento? Assim, eu não posso falar com autoridade, porque eu ainda não li, mas assim, como observadora, eu observo que sim, hoje nós temos, né, agora nós temos a partir, né, da industrialização, né, hoje você não tem uma fronteira bem delineada do que é o campo e do que é a cidade, né, o campo ele é extremamente tecnológico, você tem tudo que você precisa, tudo que você tem na cidade você tem internet, você tem condições de bem-estar, você tem tudo que você precisa numa área que é rural. Então, eu concordo, eu acho que as pessoas elas estão deixando de viver, saindo das cidades e indo para cidades menores ou até áreas rurais. Porque se você faz uma análise por vários estados, você tem várias outras cidades com um grande número de habitantes, né, 50, 60, 100, 150 mil habitantes. Eu me lembro que quando eu sou paranaense, sou do Paraná, e existe um movimento migratório de todo... Eu tinha colegas de várias cidades do estado, e eles foram para Curitiba para estudar. É claro que tinha Maringá, né, e Londrina, universidades lá, mas existia esse movimento migratório em que as pessoas tinham que sair, ou de cidades vizinhas, de estados vizinhos, para, por exemplo, no caso de educação, para dentro de uma grande capital. Né? E depois houve um grande movimento no país de interiorização, né, das instituições de ensino, e que as pessoas começaram a estudar e ficou mais distribuído no estado, e que isso, consequentemente, provavelmente tem um impacto na agricultura, tem um impacto no desenvolvimento dessas várias cidades que a gente encontra. Pode continuar, Laís, desculpa, tá? Não, que é isso, com certeza. Até o próprio IF que a gente trabalha lá, o Uruntaí é um exemplo disso, né?
as pessoas que moram lá perto, elas não precisam, para fazer agronomia, veterinária e vários cursos, elas não precisam sair, vir para Goiânia ou ir para Uberlândia, né? Elas estão bem lá no Instituto Federal. O próprio mestrado, eu sou professor do mestrado aqui em proteção de plantas, né, fazendo um pouco de jabá, né? A gente está aqui no interior também, que a gente trabalha com a linha em cima de pragas, doenças e plantas daninhas, né? Estratégias de manejo integrado, agora pegando um pouco da fala da Lois, que a gente estuda aqui junto com os nossos alunos, tentando vincular com a empresa, né? Pode continuar, Laís. Louise e Laís, né? Dá uma confusão. Então, essa extensão rural que o Caporal chama de primeira extensão rural ou extensão rural convencional, ela tinha, né, como objetivo principal, então, difundir tecnologias, né? Então, você não trata o agricultor como sujeito, né? Porque quando você trata as pessoas como sujeito, você trata elas como sendo parte do processo, né? Como elas fazendo parte do processo. Então, nessa primeira extensão rural, você não tem o extensionista, as estratégias extensionistas não corroboravam, ou elas não dialogavam com o agricultor. Era simplesmente uma técnica, né? O manual, eu falo que é o manual, né? O extensionista servia como se fosse um manual para poder ensinar para o agricultor ali como que ele ia utilizar como que o agricultor tinha que utilizar determinados insumos, como que o agricultor ia usar determinada tecnologia. A gente tem que lembrar também, né, falando aí da história da educação no Brasil, que nós estamos falando aqui de 1948, 80% da população brasileira ainda era analfabeta. Né? Então, aqui nós estamos no ambiente rural, falando de produção rural, de agricultura, então, no campo, esses números são ainda mais expressivos. Então, você tem uma massiva, principalmente ali com os pequenos agricultores, você tem uma massa muito grande de pessoas que não são escolarizadas, de pessoas que não têm nem o ensino fundamental. Então, por isso que você tem essa primeira estratégia, né, dos extensionistas de apenas... não do extensionismo em si, dos extensionistas em si, mas a proposta governamental, né, de difundir tecnologia. Porque um extensionista ou outro, a gente não pode, né, cada pessoa tem uma forma de aplicar o seu método, considero eu, né? Então, a proposta governamental é de difundir tecnologia. Isso porque, como eu disse lá no início da minha fala, porque você tem um novo modelo, né? Os agricultores têm que conseguir se manter, né, ou estar nesse novo modelo tecnológico. Qual que é o problema? Lá, quando a gente vai ver o início, né, o histórico da extensão rural, o problema é porque esses grupos, né, eles são divididos em três. É dividido, né, em três grupos grandes, né, para assistência rural, para se dar assistência. Os pequenos produtores, os médios produtores e os grandes produtores. Então, a quantidade de pessoas que são analfabetas ou que não têm acesso à educação, ela é muito maior e muito mais expressiva no grupo dos pequenos agricultores, né? Então, é justamente nesse grupo que a ação de extensão rural deveria ter sido mais focada, né? E a bibliografia mostra que não, que eles perceberam lá, eles fizeram um estudo a partir de 1960 e observaram que essa forma extensionista, né, que foi implementada a partir de 1948, ela não, como é que eu digo? Ela não conseguiu atingir os pequenos produtores. Então, eles continuaram, mesmo a partir da década de 60, a investir mais nos médios e nos grandes produtores rurais, né, com os investimentos e com tudo isso. A nova extensão rural, né, extensão rural que o Caporal chama de extensão rural agroecológica, né, ela tem como preceito o desenvolvimento local, de pensar o agricultor como um sujeito, como uma pessoa, né, como alguém que detém alguns tipos de conhecimentos. Não conhecimentos que são acadêmicos, tais como os técnicos, né, os agrônomos ou sei lá, os veterinários,
não esse tipo de conhecimento acadêmico e técnico, mas um conhecimento que é muito mais cultural, um conhecimento que é focado na vivência que o agricultor tem ali naquela terra, né? O agricultor, ele não é um ser que é destituído de conhecimento, ele é um ser que detém diversos tipos de conhecimento, mas são conhecimentos que são empíricos, conhecimentos que estão focados ali no trabalho, no dia a dia. Quando você pensa, né, um agricultor está numa determinada terra, há gerações, o avô dele trabalhava naquela terra, o pai dele trabalha na terra, ele trabalha na terra, então ele tem sim um determinado tipo de conhecimento. Então, prática sobre as coisas e é algo que parece que é uma coisa assim, que dentro da escola você aprende muitas questões técnicas, mas a aplicabilidade, sabe, o significado da palavra aplicabilidade de conhecimentos na agricultura, o produtor, ele, né, ele tem muitas vivências, ele já errou, já acertou muitas vezes a ponto de ter uma bagagem que, às vezes, o recém-formado vai em busca através desses estágios curriculares obrigatórios, através dessas vivências dentro dessas propriedades, que é uma coisa inconfundível. Todos que vão sempre têm muitas coisas passam pela cabeça, né, do estudante, do agrônomo, informação. É importante a Laís colocar isso, e aí, assim, Caporal sempre foi, eu falo muito, foi o ícone da extensão. Mas hoje, assim, o trabalho do extensionista é muito o produtor, né? E aí, o que eu mais coloco é, independente do sistema produtivo que ele usa, e porque o agroecológico, ele faz uma referência muito grande ao produtor que desenvolve a sua própria tecnologia. A agroecologia, isso que é a vivência, o dia a dia, ele planta isso porque ele viu que deu certo, tudo isso. Mas hoje a gente tem observado que isso não fica só nos produtores que têm esse sistema produtivo, né, que é o sistema agroecológico, o sistema orgânico, ou o sistema convencional. Até mesmo os convencionais que tem já tem aquele, vamos dizer, aquele desenvolvimento, aquela teoria dele. Então, assim, é muito importante, e isso independente, e aí eu acho que é importante vocês que são da academia, passar isso para os formandos, né? Que a gente precisa ouvir mais do quando a gente sai, né? E muitas vezes os diagnósticos e a qualidade do seu trabalho está nesse primeiro momento de conversa com produtores. E eu já vivi muito isso, porque você chega para conversar com o produtor, ele quer que você resolva um problema, mas naquela conversa você já descobre o problema, descobre até se ele falou a verdade ou se falou mentira. Então, assim, a conversa, essa vivência é o modelo que a extensão usa hoje. Esse modelo que foi baseado, ele foi um modelo, assim, como você disse, uma questão muito de governo, né? Mas, assim, eu costumo falar que, às vezes, a gente toma decisões num momento que toda a conjuntura é aquilo, né? Então, se talvez a gente não tivesse feito, talvez a gente não tivesse crescido tanto no agro como a gente é hoje, né? O agronegócio é um negócio dentro da agropecuária, a gente tem que desmistificar isso, né? Porque isso criou eu acho que isso criou as grandes desavenças, o agricultor familiar não se sente pertencente, o grande se acha bom demais, então esses conceitos distanciaram muito, né? Assim, facilita na questões de algumas políticas públicas, você direciona, né, mas você cria entraves, né, e problemas sociais muito grandes. É importante a gente falar isso, você falou a questão das pessoas modificando a forma êxodo, né, a questão da sucessão rural, e você falou da história, hoje nós estamos vivendo no campo novos agricultores, que não tem pai agricultor, que não tem família agricultora, na verdade ele mudou para o campo para produzir, para viver da própria comida que ele produz. Então, assim, hoje eu tenho percebido um problema que a sucessão rural, isso é um problema, sim, porque
A cidade tem sido um grande atrativo, né, principalmente para os jovens, e eu tenho vivenciado isso até em áreas de assentamentos, às vezes em áreas de assentamento, que a agricultura familiar, eu não tenho mão de obra, porque os filhos foram embora, né? Então, às vezes você chega em propriedades que o cara fala, não, meu filho foi ser médico, meu filho foi ser... Ninguém mais vai ficar com a propriedade. Isso eu acho que é um problema gigante que daqui a uns anos nós vamos viver muito claramente. E aí essa sucessão rural está sendo substituída por esses novos produtores, sabe? Vem gente nova trabalhar, que nunca nem teve convívio com a terra. Esse tema é muito importante, daria assim, dias de conversa. Desculpa, atrapalhar. Não, que é isso. Pode continuar, Laís. Então, assim, eu sempre converso com os meus alunos, assim, eu dou aula na agronomia, e aí a gente sempre discute acerca disso também, né? E eu concordo com a Luísa, concordo plenamente no sentido de que, às vezes, quando você vai falar do agroecológico, você vai falar da extensão, as pessoas, ou os alunos, ou os próprios professores, veem como algo que é dicotômico, como não tem como você, se você produz um convencional, você abrir para o diálogo, você se abrir com o diálogo e você pegar ideias, assim, né? Às vezes é visto, assim, na minha leitura, e agora é uma opinião minha mesmo, você vê as duas visões como dicotômicas, que não tem como você conversar, assim. Eu acho que isso nós temos só a perder, os agricultores só têm a perder, tanto os agricultores que fazem parte da produção orgânica, da produção, não modo de produção, agroecologia, né, mas que produz agroecológico ou convencional. Acho que o diálogo, né, ele sempre constrói algo novo, né, e alternativas que são muito mais evoluídas do que você ficar só no seu quadrado, né, você não conversar e debater acerca das alternativas que se tem. Não sei o Milton que convive muito lá com os meninos também, ele percebe um pouco isso, assim. Eu acho que a questão que eu percebo muito é desmistificar alguns conceitos, né? Eu gosto muito de trabalhar muito com aquilo que ele quer. Quer saber a minha opinião? A minha opinião é essa. E aí a gente, por exemplo, no que diz respeito a manejos, né? A gente sabe que nos últimos anos existe um manejo em que está se integralizando algo que era muito bem utilizado na agricultura orgânica, que é a história do equilíbrio, da população microbiana, de você ter agentes biológicos, outras populações de micróbios que possam agir para controle de doenças do solo. Os próprios, se você for parar para pensar, as interações que tem de micorrizas, de várias fábricas de micro-organismos que vendem propagos em que o micróbio faz a adubação, faz a fixação biológica do nutriente ao invés de um nutriente químico. A gente está falando, colocando numa linguagem, vamos imaginar, de dinheiro, né, de gastos, de custos. Então, ele está atendendo uma premissa ecológica, uma premissa social, uma premissa econômica, né? Mas me parece que, às vezes, alguns diálogos, eles só colocam a questão somente econômica. E a questão de você pautar a ponta do lápis, que a maior parte das pessoas colocam o que você vai ter uma garantia de lucratividade por um maior tempo, sabe? Que a gente vê atrelado a algumas medidas que envolvem a integralização. A gente vê esse trabalho em cima do manejo integrado de pragas, que envolvem a história do equilíbrio, de você não aplicar incorretamente o inseticida, porque ele vai eliminar o inimigo natural. Poxa, mas se o inimigo natural está ajudando ali para tentar combater as pragas que ocorrem na lavoura, então eu concordo com você que existe um certo preconceito, e isso eu acho que preconceito é quando você tem uma falta de algum tipo de diálogo, de um argumento consistente a respeito de um determinado assunto. Então você está transitando numa área de ignorância, e numa área de ignorância você não vai ter nenhum tipo de diálogo. Agora, se existe, vamos ouvir.
Não, eu sou ultra a favor de agricultura convencional e etc, etc, etc. Beleza. Vamos aprofundar o que significa essa agricultura convencional que você está colocando? Significa atender patamares e a questão, todas essas questões de mercado, importação, exportação, sustentar a sua propriedade, enfim, ter uma visão muito maior, né, muito mais sistêmica, como a gente viu isso. O extensionismo ele é muito complexo no melhor sentido das palavras, porque eu não posso somente ter como instrumento do meu diálogo uma única informação técnica, né? Eu não posso só me respaldar em um único conceito, em uma única informação. Né? A Loislene falou de um negócio aí que falou, pô, precisa ser psicóloga, porque para você ver como o cara está mentindo, sabe? Coisas do tipo. Então, são coisas que a gente vê no nosso cotidiano. Então, é mais ou menos isso. Eu acho que... E nós também, como professores, precisamos ter argumentos o suficientes para explicar adequadamente o que é essas diferentes vertentes, essa heterogeneidade que nós temos no setor de produção. Desde esse cenário que a Loislene falou de renda, né? Dinheiro, tamanho, desde o tipo de cultura também. O tipo de cultura que o cara está implementando, às vezes, algumas regiões, alguns estados, têm tradições de cultivo de alguns grupos de vegetais, né, em que você acaba tendo que se adaptar. Eu sempre trabalhei minha vida inteira com hortaliça. Mas eu estou aqui falando, poxa, mas todo mundo trabalha com grandes culturas. Não, eu vou aprender. Vou sentar na cadeira e vou estudar a respeito de grandes culturas para tentar atender algumas demandas e corresponder às expectativas desse meu público-alvo, né? Então, são preocupações que a gente tem. Pode falar. Fala demais. Aí, eu acho que aqui ficou bem evidente, né, as diferenças aí dos dois modelos. Agora, vamos falar sobre os principais objetivos, né? Então, falando desses objetivos, a gente tem na extensão rural convencional, o principal objetivo, ele coloca aqui como objetivo que é econômico, né? Então, você tem ali, quando a extensão rural surge como uma política pública, você tem como objetivo principal fazer o quê? Fazer com que os produtores, os agricultores produzam mais. Por quê? Porque você precisa exportar os bens de consumo, porque você precisa aumentar a economia, você precisa aumentar. Então, esse autor elenca, né, o Caporal elenca que você tem a transferência de tecnologias estão intimamente ligadas, né, a esse objetivo, que é um objetivo extremamente econômico, né. Na extensão rural nova, você tem o objetivo que é ecossocial, né, um objetivo, então, que tenta mesclar tanto o social, você tem que ter, o produtor rural, ele tem que conseguir de melhorar a sua vida, o seu bem-estar ali no campo, e você tem que ter um desenvolvimento social e um equilíbrio, né, entre o econômico e o social. Então, você não vai explorar a terra até explorar sem ter como visão a sustentabilidade, sem saber, né, o que é ambientalmente sustentável, sem proteger o meio ambiente. Então, você vai ter um tipo de produção, mas uma produção que leva em consideração o meio ambiente, a sustentabilidade. Por quê? Eu fico imaginando que essa questão de sustentabilidade social, às vezes as pessoas têm preconceito no sentido que acha que é uma palavra bonita. Esses dias eu vi alguma coisa, um jornal falando que 70% da área não era explorada de maneira agrícola. E ao mesmo, eu sei que isso é meio polêmico, né? Não sei. E ao mesmo tempo você vê uma grande discussão em torno de reserva legal, em torno de expansão de fronteira agrícola em cima da Amazônia, de áreas que são florestadas. E por aqui mesmo, por onde a gente anda, a Loislene pode dar a opinião dela. Às vezes você vê, assim, fazendo uma autocrítica, sabe? Você entrar numa propriedade e fazendo uma autocrítica. Só se você explora o máximo potencial agrícola
que aquela propriedade está gerando, sabe? No sentido de gerar dinheiro, lucratividade, rentabilidade, né? Que é a diferença você pagar os seus custos e obter um lucro para poder prover a sua família, né? Ter as mínimas condições de cidadania. Então, às vezes eu fico questionando, fico pensando muito de algumas discussões, poxa, mas não tem uma pauta superior? Só se a gente não está esquecendo de algum tipo ao tema do que a gente está falando, essa assistência técnica, essa agricultura. Esse dia ficou famoso nessas 2 últimas semanas um depoimento de um produtor que ele teve o maior índice de produtividade de soja, né, numa competição. E aí, o que ele falou? Falou, faço feijão com arroz muito bem feito. Então, sabe, nesse sentido, é claro que se a gente for pegar históricos de produtividade de muitas culturas, a própria soja, né? O quanto que a pesquisa contribuiu para elevar os índices de produtividade que a gente encontra, o feijão, o milho, o trigo, e quanto de tecnologia está sendo empregada. A gente também critica as questões das próprias multinacionais, mas elas também introduziram uma série, investiram. É claro que existe um pano de fundo, enfim, mas eu não vou entrar nessa discussão porque não cabe a mim, eu não sou nem especialista nisso. Mas eles também tiveram participações nesse setor, né? E que a gente, às vezes, precisa discutir sobre o assistencialismo, sobre a tecnologia, sobre fazer bem aquilo que você está querendo se propor. Milton, você falou uma coisa aí, são várias, né? Mas você falou uma questão de assistencialismo. E uma coisa que a extensão, bateram muito na extensão. E a gente tem um pouco disso, sim, no campo. O que é o assistencialismo? É aquilo, eu faço tudo pelo produtor, né? Criou-se muito isso, eu levo produtor, eu carrego produtor, eu faço produtor. Isso houve uma crítica muito grande ao excesso de assistencialismo. E a gente viu assim, o excesso não era positivo para os produtores, porque eles paravam de trabalhar a essência deles, sabe? Eles ficavam na dependência de um extensionismo. Então, é importante a gente deixar claro o que é o extensionismo, né? É fazer o produtor crescer de forma sustentável, participativa, mas não é um assistencialismo, aquele eu te dou tudo, eu te dou a semente, eu compro, eu vendo, não é isso. Hoje a gente... Parece que isso é feito por essa consultoria, esse plano de consultoria que a gente encontra agora, que uma empresa, uma pessoa cria uma instituição, um CNPJ, e ele compra todos os fertilizantes, adubos, e atende 50 produtores, uma área de 800 mil hectares. Então, era um dos pontos que eu tinha marcado aqui para você me colocar o teu posicionamento perante isso, que me parece, não sei se isso também não seja uma vertente, não sei se isso é tão positivo ou negativo do que a gente está falando de desenvolvimento, sabe? Isso vem, como a Laís falou, do início é o pacote tecnológico, né? Então, a gente costuma chamar o agrônomo de balcão, né? O cara que está ali, compra isso, existe isso. Eu acho que hoje, assim, não é uma questão nem de positividade, negatividade. Existem produtores que têm esse perfil, não adianta. Tem produtores que, às vezes, têm uma escolaridade alta, mas a terra, muitas vezes, nem é deles. Eles arrendam grandes áreas, né? Existe muito isso. Então, assim, eu acho que... Mas hoje, mesmo esse cara que ele já tem o pacote tecnológico para a cultura, hoje ele tem, vamos dizer assim, até se rebolado muito, porque o clima não tem ajudado, a gente tem tido muito problema, às vezes, de pragas que estão aparecendo, então, assim, ele está tendo que se mexer e estudar um pouco mais, por isso que a gente fala hoje tem manejo integrado dentro da soja, tem que mudar. O produtor sabe disso, o produtor, ele vive da terra, ele sabe que se ele acabar com a terra, o prejuízo é dele, não é? E hoje a gente não tem mais terras, assim, a Deus dará que você
pega essa sacola e muda para o outro lado. Não tem. E eu atendo tantos produtores orgânicos quanto produtores agroecológicos, convencionais, e existe sim, todos eles têm uma preocupação com o solo, preocupação com a terra, porque não existe mais essa disponibilidade. Então, assim, existe sempre um grupo, e a gente chama dos agrônomos de balcão, que é o pessoal que às vezes só faz o pacote tecnológico. E eu tenho amigos claro que fazem isso, mas hoje eles estão até mudando um pouco do perfil, porque eles estão tendo que se adaptar a novas tecnologias, às novas formas de trabalho. E aí, quando você falou assim, o que precisa, e essa mudança que a Laís fala dessa nova extensão, desse extensionismo, que é diferente de assistencialismo, a gente não pode ter uma peça-chave de todo esse negócio, vamos dizer que esse negócio na agricultura, na pecuária, é o cliente, é o consumidor, tá? Hoje, ele tem sido uma peça importantíssima, o consumidor, no desenvolvimento de novos modelos, porque ele quer um produto mais saudável, ele quer um produto certificado. Então, o produtor, eu costumo falar assim, aquele produtor Jeca Tatu, ele não existe mais, porque ele sempre comercializa um pouco o excedente ou qualquer outra coisa. E o cliente, o consumidor, não quer mais qualquer coisa. Então, assim, ele tem direcionado, muitas vezes, até o nosso trabalho na extensão, daquele produtor. Hoje a gente tem regras, leis, né, que direcionam o que você pode aplicar, o que você não pode aplicar, a rastreabilidade, a qualidade do alimento. Não é mais assim, eu ponho qualquer coisa. Não é, o consumidor não quer mais qualquer coisa. E isso é muito importante, porque aí você começa a trabalhar voltando, né? Voltando até dentro da propriedade. Se o cara quer comer orgânico, se a sociedade quer comer, e a gente viveu isso agora na pandemia, uma mudança, todo mundo querendo, reduziu bastante o consumo de hortaliças, isso reduziu muito, mas houve uma mudança, ele quer uma coisa mais orgânica, ele está preocupado, e isso direciona muito, por isso a importância de uma extensão hoje que a gente vive muito ativa na construção de políticas. Hoje a gente vai comprar só semente de milho. Muitas vezes a gente tinha uma política pública de comprar milho de qualquer jeito para o produtor. Aí comprava um milho de péssima qualidade que ele não conseguia quase nem estocar, nem dar para as galinhas dele. Então, hoje a gente mudou esse formato. A gente sabe que o produtor quer um produto de maior qualidade, melhor qualidade. E eu acho que ela falou uma coisa, vamos dizer assim, é o cara, a gente trabalha com ele diz pra gente o que ele quer. E aí, muitas vezes, e por isso que eu acho que os formandos, os novos, né, agrônomos ou veterinários da área, tem que ter muito tempo de ouvir, porque, assim, eles têm um aprendizado, e aí, que te mostra muita coisa, porque você sai da academia meio que engessado, como você falou. O saber do produtor é uma coisa que a extensão hoje, eu tenho só 14 de extensão, então eu acho que eu só vivi essa nova formato, né? Talvez os extensionistas, que eu tenho muitos amigos, viveram essa difusão, e eu tenho muitos amigos que já se aposentaram da extensão, que eles falam, Lois, eu fiz coisas que hoje eu penso duas vezes, mas eram as tecnologias. A gente não pode esquecer que a academia também está evoluindo. As técnicas usadas antigamente eram, vamos dizer assim, a Embrapa dizia ok, sabe? Então, assim, tudo está evoluindo para um maior conhecimento. Então, assim, eu acho que a gente ainda nunca vai chegar num ponto perfeito, mas que existe uma evolução muito em função hoje do nosso consumidor, de práticas sustentáveis, que está influenciando nesses novos modelos de extensão, né? Nessa nova característica do profissional. Esse profissional que chega e vende de balcão, nem ele consegue sobressair mais no mercado, porque ele tem que ter um jogo de cintura, porque a gente trabalha com sistemas vivos e não dá para ser quadradinho, não funciona mais.
Isso eu posso garantir que o mundo real não funciona. Desculpa, Não, prova, Natália. Luiz, prova que isso que você acabou de falar é a própria mudança, né? Tirou-se alguns insumos do mercado, colocou outros. Você tem todos os EPIs que devem ser utilizados, a própria forma do manejo. Então, isso, assim, são evoluções que na época você não tinha, né? Então, são construções, né? Diálogo, debate, pesquisa, que, igual você falou no início da sua fala, às vezes uma pesquisa leva 20 anos, né? Não quer dizer que ela deve ser desconsiderada, né? Quer dizer que daqui a 20 anos, talvez você vai ter os resultados, você vai mudar a forma de tratar os solos, não sei, assim. Então, tem mudanças. Então, é igual você disse, naquela época o que se tinha era isso, era aquele contexto, né? Então, por causa disso, a extensão se adequava a isso, né? Não é o extensionista X e Y, ele quer fazer isso, não. A política pública que se tem é essa. Então, você oferecia... O modelo, a pesquisa não tinha, depois as Embrapas surgiram em 1960, foram 50, 60, acho que foi 60 as Embrapas, então, assim, imagina, você teve que copiar de algum lugar, não teve jeito. Não sei. Outra questão também é o próprio, às vezes você tem uma crítica, né? Eu entrei no meio agora para dar aula de extensão, mas você tem uma crítica muito forte ao convencional, né? Mas o que eu observo, e até a sua fala, né? Eu fico assim, acho que eu estou entendendo bem, porque pela sua fala, acho que as minhas leituras são corretas. Às vezes você tem um preconceito, mas o próprio produtor convencional, ele também tem que aderir a essas novas tecnologias agroecológicas ou orgânicas, a esse novo manejo, a essa forma de tratamento novo do solo. Ele não é retrógrado, ele não quer perder a terra dele. Então, tem muito sentido isso que você falou. É isso mesmo, essa interpretação é isso mesmo. O produtor está se adequando, está mudando, está incorporando novas tecnologias mais sustentáveis, porque ele sabe que faz parte da sobrevivência dele. Ele tem que mudar, não adianta mais ficar. E assim, hoje a gente tem toda uma conectividade, a tecnologia, a pesquisa, né, pelo Google, essas coisas todas que aproximam muito, né? Então, Informação, né? Isso, informações boas e ruins, lógico. É importante os técnicos no campo, às vezes, falam, não, isso aí não é bem assim. Mas hoje ele está ali sendo munido de tudo que ele pode de conectividade, né? E isso faz a diferença muito no campo, né? Eu tenho assentamentos que os jovens estão lá e estão lá com celular, às vezes, conectado com tablet, né? É a tecnologia. Isso talvez, Laís, vale a pena até realmente um mestrado. É uma nova extensão rural. Essa extensão que eu vivi de 10 anos, que eu entrei, tem 14, talvez há 10 anos, já mudou. Hoje, a extensão rural já está tomando até outro viés, que é da conectividade, outros modelos. Como aquele colega estava perguntando o número de produtores, como é que você atende todo mundo? Eu não tenho técnico para todo mundo. Então, talvez a conectividade, essa parte da tecnologia virtual, é um outro modelo. Vai ser, eu acho que é um modelo de extensão que vai nortear um novo profissional. Isso aí ele atendia 100 com a questão do WhatsApp, ele vai atender 200. Talvez a qualidade perca, o cafezinho do produtor a gente tem que ter, que é muito bom. O colega escreveu aí já alguma coisa, eu perdi, não consegui ler. Não, eu acho que o Kleber ele só disse entendi e obrigado. Não, ele falou uma agora, acho que ele postou agora aí. Tá. Agora eu decidi. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre a adoção do formato de extensionismo americano. Ele vai falar no final, tá, Kleber? Que ali a pesquisa e extensão vinculados ao produtor rural dentro das universidades e empresas de pesquisa. Esse modelo é muito interessante. Eu estive lá, estive na Universidade da Flórida, e a gente é um modelo completamente bem diferente hoje do que é o do Brasil, é bem diferente. A pesquisa lá é muito integrada com a extensão, muito integrada. Por isso, da importância do tripé que vocês da academia têm que ter. Desculpa, Laís, continua. Depois a gente continua nesse tópico, Kleber.
Mas se vocês quiserem continuar meu tópico, pode. Aquela pontuação que eu estava fazendo, eu tinha acabado. Tá bom. Então, esse era um tópico inicial. Eu me lembro, falando sobre essa questão de integralização de outros setores, eu acho que eu fui fazer uma vez um curso que tinha vários profissionais na Holanda, e lá tinha essa questão, né, de manejo e também integralizando essa questão de população microbiana no solo, a própria integralizar as moléculas químicas, que é uma questão de manejo convencional com o biológico. Então, é uma questão que, às vezes, você, no sentido de promover equilíbrio, né, e tentar resolver algumas questões que a maneira como o pacote, ou então, ou não, qualquer outra palavra que eu possa utilizar, sistema de cultivo está sendo empregado, ele talvez não esteja resolvendo. Então, vamos então primar por a população. O Fernando Godin trabalha muito com isso, né, e várias outras pessoas com nematologia, utilizando o controle biológico, né, no solo, promover populações de fungos, de bactérias, que promovam um controle. Era mais ou menos isso. E, Lois, fala então para a gente, a partir dessa vivência que você teve nos Estados Unidos, de ver, de verificar. Sim, pensando nesse modelo americano, hoje, vamos dizer assim, você tem muito lá a questão das cooperativas, né? A cooperativa, ela mesma faz a extensão, ela tem os técnicos dela, então ela faz assim, toda um apoio aos produtores, né? Então, a organização de produtores é uma questão crucial, eu acho que é um ponto-chave, que aí a gente tem as grandes cooperativas, tudo isso. E nos Estados Unidos é muito comum, dentro das cooperativas você tem assistência técnica, né? Tem o trabalho de extensão, tudo isso, com crédito subsidiado, então é um modelo. E normalmente, dentro das universidades, você já tem os técnicos que já fazem a extensão, né? Alguns serviços são pagos, a gente tem, como a gente tem no Brasil, tem serviços gratuitos, né? E tem serviços pagos também. Então, esse modelo existe e é muito interessante também. As empresas também fazem lá, né? E a gente vivencia muito o modelo, porque a gente tem aqui, né? As empresas que fazem acompanhamento dos pacotes, né, eles vendem um produto, aí tem um técnico que vai lá para fazer a aplicação, tudo isso, né? Então, tem todo um formato muito parecido ainda dos grandes pacotes, quando a gente fala em commodities, né? Mas nas cooperativas, e aí, assim, a gente tem esse modelo na região de Petrolina, né? Que tem os grandes polos de produção, né? Que são os polos irrigados, né? Então, as cooperativas fazem muito isso da assistência técnica e da extensão desse trabalho com os agricultores, né? Mas é um modelo bastante interessante e que acontece lá, né? Hoje, no Brasil, a gente tem a extensão das empresas, tem outras empresas ligadas ao CNA, tem várias empresas fazendo isso, né? Tanto as privadas quanto as público-privadas e as totalmente públicas, né? Vamos dizer se a gente tem 3 nichos aí. Então, são modelos muito parecidos, né? Mas, assim, com toda agora, vamos dizer assim, a brasileirice nossa, né? Do modelo, que é um outro formato. A universidade ainda não incorporou a extensão como existe nas outras universidades fora do país. Lá, a maior, as universidades dão muita ênfase à extensão, que é aquilo da pesquisa aplicada, e lá eles têm outras formas, né, de fazer convênio, de fazer, uma empresa quer desenvolver um micro-organismo para controle de sei lá o quê, aí ela mesma paga o professor, toma aqui os recursos, você desenvolve. Então, existe muito isso lá, né? Então, as grandes cooperativas, às vezes, pagam o técnico dentro da universidade para fazer isso. É um modelo bem interessante. Eu não desaprovo, mas é um modelo diferente que nós temos no Brasil e que nós já, assim, consolidamos, né? Então, a gente ainda vai evoluir, talvez, para um modelo
parecidos com esses, que hoje a gente tem cooperativas que sempre contratam técnicos, tem as empresas que têm seus próprios técnicos, então a gente vive e não vive, mas lá não é gratuita como a nossa, que desse formato que nós temos. Uma vez eu vi, conversando com o pessoal da UNB, eu fiquei com essa impressão que colocar, não, lá o extensionismo, a assistência técnica, ela é promovida por grupos, ou quem faz isso são pessoas muito capacitadas, que têm mestrado, que têm doutorado, e que talvez isso fosse a chave de fazer a maneira certa, né, de poder estar empregando e levando isso para o campo, né. Outra coisa que me chama a atenção, às vezes, é como o Estado de São Paulo também, às vezes eu vejo aqueles mapas em que eles falam sobre questões de nutrientes, questões de pragas, de doenças, né, distribuição por estado, a própria agricultura, esse modelo que você vê usando tecnologias, né, de georreferenciamento e todas essas outras coisas que a gente vê aí disponíveis e que às vezes a gente subutiliza. Você tinha falado alguma coisa sobre lá nos Estados Unidos, os produtores, eles têm um poder político, né? Me parece que alguns produtores de algumas culturas, eu fui num congresso de soja e eu fiquei muito positivamente impressionado, assim, de como o setor estava organizado. Não sei se isso é bem organizado por causa do tamanho que é o commodity de soja, ou eu não sei explicar direito, mas me parece que essa questão de como é dado no Estado e de como... o que me parece que o motor, a alavanca de funcionamento é a questão desse investimento, né, financeiro para cumprimento de algumas metas, né? Eu não estou falando de objetivos são coisas que a gente tem, mas são abstratas, a gente não sabe exatamente como fazer. E metas, a gente está falando de ações efetivas para atingir os objetivos. Esse mercado, né, de commodities, aí a gente está falando de soja, a parte de grãos, até mesmo algodão, eles são grandes associações de produtores, e eles têm que se movimentar assim, porque a organização deles faz todo esse grande volume de exportação, né? Então, eles estão o tempo todo batendo com o governo, discutindo com o Ministério da Agricultura, então eles têm uma força que está ligada na organização. E isso eu tive no início do ano numa reunião, acho que foi de algodão, da Associação de Algodão, e aí até a ministra estava, então assim, é uma força porque eles estão o tempo todo discutindo divisas, né? Ai, peraí, deixa eu pôr, meu computador vai acabar a bateria. Tá bom. Então, coloca questão de divisas, isso é muito importante, mas é diferente dos produtos que a gente tem. Hoje, a gente tem, exemplo DF, nós temos uma área de soja, temos uma área de grãos que nós, extensionistas, trabalhamos. E trabalhamos com ferramentas, a gente tem colegas que desenvolveram ferramentas com a questão da água, né? Então, a gente tem hoje no Distrito Federal, até a DASA, que é a agência de reguladora, agência reguladora não, uma agência, né, de desenvolvimento da questões de água, mapeou 34 mil irrigantes no Distrito Federal. É muito grande, é muito irrigante. Então, assim, isso faz com que a gente desenvolva políticas públicas, tipo assim, aqui eu não posso ampliar a área de produção, eu tenho que melhorar a tecnologia de irrigação, porque senão eu não vou ter água. Então, tudo isso é o dia a dia que faz essas mudanças. São formatos diferentes, são produtos diferentes e grupos de produtores bem diferentes, né? E isso a gente tem que ter muita noção, que a Laís falou, são grupos diferentes. Os grandes produtores eles são muito organizados. Eu gostaria muito que os meus pequenos produtores que eu atendo, mas aqui, roubou uma galinha, todo mundo briga, sabe? Então, assim, a organização, e a gente viu nessa época de pandemia, que os produtores tiveram que se organizar, para poder sair de casa para vender, a importância deles estarem organizados, porque, assim, a gente tem aqui uma cooperativa que é agroorgânica, né,
que comercializou os produtos orgânicos, mas, assim, se ela não estivesse organizada, a gente teria muito mais problemas do que a gente tem hoje. Com certeza, a organização foi um ponto muito positivo até para os pequenos produtores trabalharem. Tá, já. A gente... Uma questão que eu tinha, desculpa interromper, Milton, é acerca disso também, é porque, assim, lendo várias coisas, eu vi que tem as cooperativas fortíssimas de arroz orgânico no sul, e algumas cooperativas que são muito fortes no sul do país. Eu, inclusive, estive em Curitiba uma época, e eu tive a oportunidade de visitar, e eu achei assim, por que dá certo lá e não dá certo aqui, né? Porque eu fico me perguntando isso todo momento, porque lá você tem várias cooperativas. Eu procurando o segredo de uma cooperativa no Centro-Oeste que dê certo. Também estou me perguntando. Era só uma observação mesmo, para ver se vocês tinham alguma ideia de por quê. Essa observação sua está certíssima. A gente tem as grandes cooperativas, até de agricultura familiar, pequenas cooperativas que sobressaem como grandes, né? E vem, eu acho que, de um histórico, talvez, de colonização, né? Que a gente tem italianos, europeus, que já viviam isso, né? Na Europa, a questão de se organizar, né? Mas é muito difícil, eu procuro duas respostas. Uma para a sucessão rural, qual que é o segredo? Outra para você manter as cooperativas, assim, daqui do, vamos dizer assim, centro-oeste para cima, com a mesma força que a gente consegue. São poucas que conseguem se organizar e sobressair. Também estou nessa busca aí, de hora que você achar, você me liga, tá? Não sei que me liga. Segredo. Eu acho que eu já testei todas as metodologias da extensão rural. Reunião, já fui assistencialista, já carreguei, já levei. Tá tudo bem. A última reunião que eu fiz com a cooperativa, que eu trabalhava com a cooperativa de flores, eu falei, gente, eu não tenho mais nada, já fiz tudo. Então, hoje a gente vai orar, vamos se abraçar, vamos esquecer tudo, que eu já não sei mais, porque você dá curso, não dá... Então, assim... Pois Tem uma coisa que eu acho que é cultural mesmo. A gente vê em São Paulo, às vezes, vários produtores vizinhos, aí você chega para aqui para cima, aí é uma dificuldade, aí você chega em Petrolina, que já tem uma colonização diferente, todo mundo trabalha muito em função de cooperativas, o grande compra dos pequenos. Então, assim, existe um toma lá da cá. Agora, o resto, minha filha, eu estou ainda para descobrir o segredo. Estou descobrindo isso. Laís, me dá uma licença, eu queria... a Maricília está aqui com a gente, é uma colega nossa. Maricília, você quer falar alguma coisa, Maricília, a respeito da sua vivência, a respeito da pauta? Vou dar um oi só, já serve. A Maricília botou a foto e saiu, tenho certeza. Nada, ela é dedicada. Não, eu estou aqui presente. Gente, é um prazer e, assim, uma honra estar aqui ouvindo com tanta propriedade e conhecimento de vocês e alargando a minha área de conhecimento como bióloga molecular, né? Então, isso para mim é bem interessante, principalmente quando vocês envolvem aspectos voltados ao ambiente e à conservação ambiental, porque em muitos documentos que estão sendo encaminhados para a ONU, o que mais aponta é desertificação de terras e a vulnerabilidade dos humanos frente às mudanças que estão acontecendo no planeta. Nós estamos na 6ª extinção de espécies, e essa 6ª extinção está com um sério agravamento da manutenção de humanos no próprio planeta. E a 6ª extinção causada justamente por ações antrópicas. Nossa agricultura hoje, e aí vocês me corrijam, continua sendo uma agricultura de exploração. E aí eu falo exploração de terras, exploração de recursos e serviços ecossistêmicos, exploração de trabalhos humanos, exploração de recursos econômicos e exploração de equilíbrio do próprio planeta.
Então, a gente continua como explorador e a gente até hoje não aprendeu a colonizar o planeta Terra, porque a colonização, ela significa entendimento de todas as teias e tramas ecológicas de funcionamento para o equilíbrio, a homeostase do planeta. E nós não estamos fazendo isso. Entra monoculturas, né? E aí a gente perde a biodiversidade, nós estamos abandonando terras, estamos com 2/3, né? Que equivale, por exemplo, a 2/3 de extensão de terra, que equivale a 2/3 da Austrália, só para a produção agrícola, de monoculturas. E isso é sério, a gente está sem a memória ecológica, sem a memória genética das nossas espécies, e com isso alterando o sistema de fauna, o sistema de flora e o sistema de microbiota. Isso é sério, isso é muito sério. Então, como trabalhar a extensão? Porque eu vejo que a gente tem um ganho muito grande quando a gente se volta para a extensão de pequenos produtores e produção de agricultura familiar. Esse, para mim, é a chave. E a chave por quê? Porque eles podem ter a sustentabilidade local, ele pode manter uma sustentabilidade local com as características ambientais daquele local e ainda no entorno daquela região. Por exemplo, é muito legal ter, por exemplo, a soja como uma commodity. Puxa, para a economia do Brasil, sim. Para o cerrado, não. Estamos com perda de 80% do cerrado. E voltado para quem? Para monoculturas. Então, isso acabou com o nosso cerrado. 20% de cerrado não é significativo para manter as espécies. E outra, o cerrado é responsável pelo abastecimento das bacias hidrográficas. E aí a gente joga insumo agrícola, mata aquele bioma que a gente tem, e a gente ainda interfere nas relações ecossistêmicas desse ambiente. Então, há uma fragilidade grande. Então, eu achei muito, muito pertinente tantas colocações da Laís, como você, Milton, como você, Lois, foi maravilhoso. Então, disso, a gente tem que tirar reflexões sérias para poder ir aos órgãos públicos mesmo falar e cobrar deles, vamos dizer assim, ações mais eficazes. Nós deveríamos ser um modelo agrícola para o mundo, porque nós temos aqui ecossistemas que dão suporte, por exemplo, a uma agricultura sintrópica, que foi até o aspecto que o Milton estava falando, de utilização do que a gente tem na natureza, respeito à microbiota, com a fixação de nitrogênio, não é? E além disso, a gente sabe que sinalizadores de determinados micro-organismos fitopatogênicos, eles são sinalizados de uma árvore para outra pela cobertura que a gente tem de fungos e bactérias que lançam seus resultados, que vão sinalizando para outro sistema raizal, e aí essa planta é como se ela estivesse recebendo elicitores para se proteger daquela pressão de inóculo que a gente tem ali. Então, por que não se respeitar isso? Então, gratidão pela oportunidade que vocês me deram, e assim, amo vocês de paixão, só para dizer aqui, sabe? Vocês moram no meu coração, gente, te amo. Obrigado, Maricília. Também, Maricília. Maricília, você já está convidada aqui, você vai vir em outro momento, a gente vai conversar. Caramba, falei demais. Mas esse modelo que você está falando, Maricília, a gente não tem como fugir, a gente vai ter que desenhar esse modelo. A gente tem que desenhar, então assim, a gente precisa muito da pesquisa, muito do conhecimento, é aquele tripé, tem que trabalhar junto. E hoje, quando eu falo da pesquisa aplicável, hoje a necessidade é o hoje. Eu preciso resolver a questão do produtor, eu preciso tornar ele mais sustentável. Então, a gente precisa da pesquisa, porque senão o produtor continua, os pequenos batendo a cabeça, e isso é muito ruim para a sustentabilidade. Então,
O modelo tem que mudar, isso aí é claro, tanto dos grandes, dos pequenos, a gente tem que mudar, isso aí não... É um modelo de extensão novo, tem que ser voltado para uma agricultura mais sustentável e socialmente justa, vamos dizer assim. Beleza. Vamos às considerações finais, a gente está no tempo final. Em cima dessa pauta, né, a gente tem um título da nossa live de extensão, extensionismo e o papel da Emater na agricultura, né? Então a gente tentou aí dar uma série de, sei lá, uma série de contextos históricos, alguns aspectos conceituais, algumas questões, de certo modo, polêmicas, algumas questões muito reflexivas, que eu acho que para todos os que estão presentes aqui, né, a Cauênia, a Laís Rocha, a Leila, o Alex, o Bruno, o Clebeli, a Flavielle, Gesiane, a Jussara, professor Duduzinho, também meu ex-aluno lá da JK, a Neuza, Marciel, e a Thalita, né? E as pessoas que estão aqui no Instagram também, algumas pessoas. Eu faço mais um convite para se fazer uma reflexão sobre algumas dessas questões que a gente discutiu, principalmente no que envolve esse tema. Então, eu vou deixar as palavras finais para você, Joyce, e para você, Laís, para a gente encerrar a nossa live. E a Maricília está convidada, hein, Maricília? Tá? Você Tá certo. mora no meu coração e eu te amo também, tá bom? Te amo. Tá certo, combinado. Eu vou encerrar e vou falar agora, hoje eu vou deixar a Laís para encerrar, porque senão eu falo a noite toda. Eu só queria agradecer, eu acho que a Maricília colocou, que a Laís colocou, que vocês colocaram com muita propriedade, é muito importante. Eu quero dizer que a importância da academia na formação desses agrônomos, e eu não estou falando de tecnologia, não estou falando de ferramenta, não, eu estou falando do olhar, sabe, da vivência, do sair da faculdade e parar para escutar e ver o que o mundo quer, a nossa tendência, né? Então, assim, obrigada pela oportunidade, eu adoro falar sobre extensão rural, eu amo, né, o que eu faço, posso dizer que sou uma sortuda. E gratidão e parabéns, Milton, você já faz extensão, porque eu recorto e colo suas postagens todas e mando para o grupo dos agrônomos de campo, tá? Então, muita gratidão e parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Obrigado. Laís? Obrigada também, agradeço demais. Para mim foi uma oportunidade maravilhosa, porque, como eu disse, eu não sou da área, então estou falando com vocês aqui, pessoas que têm essa formação, que falam com propriedade, que conhecem toda a teoria e a prática. Para mim foi uma experiência ótima, assim, para os meus alunos, que vão começar a aula em agosto, acho que vai ser melhor ainda, que eu vou conseguir ainda, né, passar um pouquinho desse conhecimento que vocês me passaram aqui durante essa live de hoje. E, assim, eu termino falando que a extensão rural, assim, para mim, eu acho que tem a ver com educação, com democracia, com discussão, né? Eu acho que não tem nada melhor para a gente falar nesse momento do que isso, né? Um sistema, uma forma de diálogo, onde as pessoas, elas ao mesmo tempo, podem chegar num consenso, mas nem sempre se chega a um consenso. Então, o diálogo, as discussões, é o que fortalece aí, né? É o que fortalece as democracias e é o que vai fortalecer também esses novos modelos, né? Essas novas discussões, esses novos modelos que a Lois Lane estava falando que deverão surgir. Então, acho que é isso. Obrigada, gente. Foi ótimo. Obrigado, Laís. Eu adorei assim, te conhecer um pouquinho mais, né? Porque a gente sempre fica se encontrando na vida profissional, etc. E eu achei justo, né? A gente da agronomia, você fala na agronomia, trazê-la também para poder conversar aqui com a Lois. A Loislene, eu estou num movimento, né, Loislene? Na verdade, eu não sei se isso é correto ou errado, mas a gente essa é a 7ª live que a gente está fazendo todas as quartas às 19 horas.
Temos até setembro uma agenda montada com o Harley, né? A gente está trazendo algumas pessoas que a gente tem alguma proximidade. O Harley trabalha na Iara, vou trazer. Tem algumas pessoas do México, trazer algumas pessoas que trabalham em outras instituições, a EICO. Então, a gente está discutindo uma série de pautas. Maricília também vai estar aqui, vai dar um show de pessoas. E o que eu queria falar, Lu, assim, eu fiquei olhando você falar e etc, assim, falei, nossa, essa questão, porque às vezes da vida a gente se encontrou num espaço e depois a gente foi seguir o nosso caminho. O que eu gostaria de que você soubesse do fundo do meu coração, quanto que você está gigante, sabe? Quanto que você está assim, imensa, Loslene, imensa. Até me emociono de falar isso para você, porque no sentido assim, você vê brilho nos olhos, você vê uma profissional dedicada, você vê uma questão da universidade, como você colocou, apontou, e abraçou um espaço fantástico e que a gente percebe que você é bom no que fala. Então, Nada, todo dia um aprendizado, Milton. A gente tem que estar aberto para todo dia aprender. E esses momentos que a gente tem de conversar, eu acho que esse momento que a gente está vivendo hoje, de poder fazer essa troca mesmo distante, eu acho que a gente está melhorando, sabe? Então, assim, eu acho que a extensão, a Laís falou, a gente tem que estar aberto para aprender todo dia eu aprendo. E eu aprendo com meus produtores, com meus amigos, e assim, eu fico apaixonada e muito grata, mas assim, o trabalho é lombada, é chicote que eu recebo todo dia, né? Mas a gente vai aprendendo porque a gente tem que lutar pelo que a gente acredita, e eu acho que e aí você sempre esteve na área da academia, então quando você falou para mim não fez extensão, você faz sim, porque eu recorto e colo, você não sabe o quanto ajuda às vezes, que eu falei, gente, é isso. Então, assim, continua, tá? Porque eu estou te copiando. Então, se você faz extensão, você está de parabéns. Agora, Laís e Milton, vocês têm uma responsabilidade gigante com os novos profissionais. Da faculdade, da academia, saem os profissionais que vão traçar esses modelos que a Maricília falou. Então, assim, o depois é muito triste, às vezes, quando esse profissional não sai com esse brilho no olho, não sai com essa vontade, essa garra. Então, vocês da academia têm uma responsabilidade gigante, e eu fico honrada de ser sua amiga, Milton. Eu que sou grata por você, sempre. Mas é mais isso que eu gostaria de falar para você, e que eu venho percebendo dos contatos que eu venho tendo com as pessoas, que passaram na nossa vida e que a gente está aí tentando fazer uma troca, né? E eu gostaria que você soubesse disso. Assim, não é rasgação de seda, assim é o que eu percebi e que para mim é real. Porque às vezes a gente é muito autocrítico consigo próprio, né? Mas às vezes é importante também a gente ouvir feedbacks alheios e dizer obrigado e acabou. Você me falou alguma coisa, eu falei, tá bom. Mas a gente tem uma consciência de que a gente está numa caminhada e que a gente está amadurecendo e que a gente também está se sentindo com uma bagagem já sustentável, assim, sustentável não, com algumas coisas ali que fala assim, pô, essa caminhada toda valeu a pena. Então, o que eu gostaria de falar para encerrar é isso. Rasgação de seda com você, rasgação de seda com a Laís. Adorei, Laís também. Adorei você, a sua fala, a sua participação. E essa live também aprendi muito. E eu espero encontrar vocês em outras oportunidades. Tá? Um grande beijo para você, para todos os que estão aqui presentes. Todos os inscritos, eu vou mandar os certificados. E aí eu vou avisando para vocês com o tempo. Muito obrigado a todos. Obrigada a todos. Parabéns, Milton. Parabéns. Até mais.